Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso e está aqui nessa noite para nos dar vitória, amém? Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra aqui no livro de Efésios. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, e o versículo 3, para a meditação da igreja. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Efésios 1, do 3 até o 7. Até o 9. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Amém? Amém. Irmão, nós somos predestinados. Nós não acreditamos em destino, mas nós acreditamos na predestinação, porque o Senhor nos escolheu, nos elegeu. Então nós só não vai cumprir da nossa vida se a gente não seguir no caminho dele. Nós continuarmos no propósito de servir o Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de santificar o Senhor. Um dia nós vamos estar com ele na glória. Amém? Vamos louvar o seu calendário, vamos poder se sentar. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. A missionária Sandra, a irmã Liana vai fazer a verderondina. Pode ser? Quer fazer a verderondina? Adriana. A irmã Juliana. Então vai falar aí. Louva você com 171. Aleluia. Bem, estamos aqui na Reviver para mesmo. Cristo. Agradecemos a Deus 171. pela audiência, todos os internautas, e toda a nossa equipe, artista gospels, personalizado aí no Brasil, na Europa, Estados Unidos da América. Glória a Deus, aleluia. Andava com Jesus, não tinha esperança.
também com o hino de número 186. Pela fé, uma vez me foi dada. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar mais um. 422. Vamos colocar de pé para cantar este hino. 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Aleluia. Vida
evangelista Marcelo vai louvar o Senhor neste momento com o hino. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos aqui na Reviver para Cristo, aqui nos Estados Unidos da América. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Deus para o Senhor. Bendito seja o Agradecemos a nome do Deus por Senhor, toda a Salvador equipe, Jesus Cristo. todos a membresia aqui da Reviver para Aleluia. Cristo. É um prazer estar aqui transmitindo ao vivo para os quadrantes do planeta, Graças a Deus. através da TV RadioAtlanta.com, do Instituto Internacional Missão INC, no YouTube, Aleluia. Glória a Deus. e também no TikTok. Deus abençoe a TV RadioAtlanta.com. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém? Glória a Quero Deus. saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E nós estamos aqui para louvar o Senhor e engrandecer o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre ou de geração em geração. Amém. Amém? Você não veio aqui nesta noite por acaso. Você entrou aqui porque o Senhor, Ele marcou um compromisso comigo e com você neste lugar. Talvez você pode olhar à sua direita, à sua esquerda e dizer: a igreja não está cheia, a igreja está vazia, mas o Espírito Santo de Deus que move sobre este lugar está neste lugar. Deus, Ele opera milagre no meio do pouco, no meio do muito. Para Ele não há circunstância difícil. Ele está em nosso meio fazendo milagre. Amém? Aleluia. Vou tentar cantar um hino aqui, irmãos. Tem tempo que eu não cantei, mas vai sair. Em nome de Jesus. Amém. Pode dar playback aí. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que você pediu a Deus já está vindo.
Louvado seja o nome do Senhor. O grupo de louvor que só tem o Lucas e o Marcelo e vai louvar o Senhor neste momento. Um grupo de 2. O importante é louvar, né, irmãos? O importante é adorar o Senhor, não importa de que maneira, não importa com quantidade, mas adorar o Senhor com qualidade. Vamos colocar de pé? Amém. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Para não correr desfalque, porém, a palavra do Senhor diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está, amém? Então eu vou pedir que a igreja nos ajude com palmas, com as vozes. Vamos adorar o Senhor junto, porque Ele merece, amém? Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia.
Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja indo de pé, gostaria de convidar aqui o pastor Natanael Oliveira. Vai ser o mensageiro do Senhor essa noite. Eu sei que Deus tem uma palavra para cada um que entrou aqui nessa noite. Amém. Nós nunca entramos na casa do Senhor e saímos da mesma maneira. Porque toda vez que nós temos um encontro com Ele, Ele tem algo para nós. Amém? Tendo suas mãos, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós oramos neste momento, Pai. Te damos graças, ó Deus, por cada momento deste culto, pelos encantados, por cada palavra direcionada ao Senhor, em glória, Pai, com poder, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor está aqui nessa noite, nós sentimos a presença do Senhor neste lugar. Fala conosco agora através da vida do teu servo. Fala, Senhor, meu Deus, da maneira que o Senhor quer falar, não que nós queremos ouvir, mas uma palavra do Senhor para o coração de cada um nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração. Que o Senhor venha falar conosco de uma maneira maravilhosa, usando a vida do pastor Natan. Em nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Você cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes essa noite, dão glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus está no nosso meio, né? Nós estamos no meio dos louvores. Aproveitar os irmãos de pé, quero ler o texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 3 de Apocalipse. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, um texto muito conhecido, mas foi o texto a qual Deus falou comigo. E tenho certeza, nós somos a igreja que faz a diferença. O título da pregação é hoje a igreja que faz a diferença. A igreja foi chamada para fazer, Josué, a diferença na face da terra. A igreja foi chamada para acolher, a igreja foi chamada para amar, a igreja foi chamada para julgar vida nenhuma, mas para abraçar, para trazer a pessoa ao reconcílio com o Senhor. A igreja foi chamada para isso. Capítulo de número 3 de Apocalipse, a carta à igreja da Filadélfia, versículo de número 7. Um texto muito conhecido, mas é o Senhor que fala do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer, né? A palavra é dele. E diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 7, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que nem abrirá. Conheço as tuas obras, e que sei que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei de algum dos que são da sinagoga de Satanás, e desça de si mesmo declarando judeus e não são. Mas mantém, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar o que habita sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor faloei coluna do santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o seu nome no meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desde o céu vim da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Pastor Gilmar já orou, mas vamos fazer mais uma oração, que oração não quer demais. Oração é privilégio, oração é relacionamento nosso com Deus, oração nossa é busca, para que Deus abra o nosso entendimento, para que não venha ser a palavra do homem, do pastor Natan, mas que venha ser a palavra de Deus que fale, que ministre aos nossos corações esta noite, que agregue espiritualidade, que agregue força diante das nossas vidas, que agregue fidelidade a Deus diante das nossas vidas. Nós viemos diante da presença do Senhor
eu estava louvando ali, o Lucas louvando ali, o Espírito Santo ministrava tremendamente no meu coração. Eu acho que da mesma forma que ele ministrava no meu coração, ele quer falar com toda a igreja. O Espírito Santo falava comigo assim: o seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui, o seu lugar é aqui. Josué, o seu lugar é aqui. Pastor Gilmar, o seu lugar é aqui. Neto, o seu lugar é aqui. Marcelo, evangelista Marcelo, o seu lugar é aqui. Felipe, o seu lugar é aqui. O Muchacho, o seu lugar é aqui na casa do Senhor. Irmã Luciana, o seu lugar é aqui. O nosso lugar é aqui, sabe por quê? Aqui nós recebemos o alimento de Deus. Aqui Deus fala conosco. Quando você se sentir enfraquecido, quando você sentir com muito, vem para a casa do Senhor, vem como estás. Que aqui nós vamos orar, o Espírito Santo de Deus vai ministrar, o agir do Espírito Santo, não somos nós, homens naturais, que falamos, mas é o Espírito Santo de Deus que fala. Amém. E vamos orar e pedir que esse Espírito abra o nosso entendimento essa noite. Amém. Soberano Deus e Pai amado, ó Deus, diante da Tua presença, nós mais uma vez oramos, Pai, e agradecemos pelo privilégio de estar na Tua casa, Senhor Deus, mesmo com pouca força, às vezes para vir à Tua casa, Pai. Mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que renova a nossa energia, é o Senhor que dá paz em nossos lares, é o Senhor, Senhor Deus, que abre entendimento para nós entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus diante das nossas vidas, Pai. Nesse momento nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos alimentar, Senhor Deus, da graça, da sabedoria do alto, Senhor Deus, para que nós venhamos viver as situações adversas, Pai, para que o Teu Espírito venha nos dar força e o Teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode se assentar, amém. Não quero ter delonga da minha palavra, mas antes de começar a pregar, pro honra e glória ao Senhor em primeiro lugar e à igreja do Senhor, eu quero vir de púlpito agradecer à igreja através de todos os membros, Pastor Gilmar, Pastor Paulo, o Bispo que está lá, lá, todos os irmãos da nossa igreja. Essa semana nós tivemos uma vitória muito grande essa semana, né? Como todos os irmãos sabem, nós ficamos um ano com o daycare fechado, né? E na quarta-feira veio a inspeção para ver se reabriu o daycare. E quando vem essa inspeção, eles mudam muito o regulamento. E são um pessoal bastante rigoroso, principalmente por tratar um trabalho que trabalha com crianças, né? A gente trabalha com criança e as regras sempre estão mudando para as regras mais duras, né? E não é errado, porque é para a proteção das crianças, né? E a senhora chegou na quarta-feira com a inspeção e nós temos trabalhado de noite. De noite nós temos trabalhado sábado, domingo, para colocar as coisas do jeito que ficava ali. Para os nossos olhos estava muito bom. E ela chegou, colocou vários problemas, isso não passa, isso não serve e tudo. E a gente como homens naturais, né? A gente como homens natural, às vezes a gente desespera. Eu não vou falar que eu sou forte, às vezes desespera. Eu acordei na quarta-feira com propósito, tomei café da manhã. Quando foi na hora do almoço, a mulher que estava lá, foi na hora do almoço, ela falou que vai dar resposta de tarde. Eu fui comer e eu coloquei a comida na boca e não desceu. Não desceu a comida. Então a gente vê que nós temos aflições nesse mundo. Todos nós, eu tenho certeza que nós temos um dia mau, que nós temos um dia de dificuldade. Sua vida não vai ser só alegria sempre. Sua vida não vai ser sempre um mar de rosa. Vai ser sempre ela falou assim que ela ia levar os papéis para a casa dela, ia analisar e no final do dia ela ia dar a resposta. E a gente continuou ali, colocou algumas coisas para a gente continuar arrumando, e eu continuei arrumando, trabalhando ali. Quando foi à noite, a senhora, na hora que os irmãos estavam orando e cultuando aqui no mesmo horário, ela ligou, dando que nós tínhamos sido aprovados. Glória a Deus, aplauda e glorifica o nome desse Deus, porque Deus fala conosco. E eu estou no propósito, para a glória de Deus, eu estou no propósito de estar orando com a bispa Judite. Ela tinha até que estar aqui para ouvir o testemunho. E quando foi de terça para quarta, nós estamos orando na madrugada. E quando foi de terça para quarta, na oração que ela me ligou e tudo, ela falou para mim: irmão, eu vejo o Senhor te dando um carimbo nas suas mãos para a glória do nome dele. Não foi na quarta-feira, o carimbo da abertura do daycare chegou. Então esse é o Deus que nós servimos, né? O Deus que abre porta e ninguém fecha, né, pastor Gilmar?
E a gente tem que entender uma coisa, igreja. Sozinho nós não somos nada. Sozinho nós não chegamos. Quando não cair, o outro está do lado para levantar. É no casamento, é na vida, né? É na igreja. E a igreja, ela é a diferença na face da terra. E essa noite, eu quero falar de uma igreja que faz a diferença. E essa igreja somos nós, igreja. Essa igreja é a igreja que nós temos que lutar para ser. Essa igreja, pastor Gilmar, é a igreja que vai fazer que tudo que o mundo vive venha a ser diferente através de nós. A igreja, se for trazer para a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, de capítulo número 2, né, que fala que no mesmo dia foi batizado 3.000 almas. No mesmo dia, pela pregação de Pedro, foi batizado 3.000 almas. E essas mesmas 3.000 almas teve o privilégio de viver o dia do Pentecoste, onde o Espírito de Deus desceu diante da igreja. E aqui nós vemos sobre essa carta a qual o apóstolo João, ele escreve para 7 igrejas da Ásia. Você vê que nas 7 igrejas, vários espíritos operavam diante dessas igrejas. E o que tem que operar diante da igreja, qual que é o espírito que tem que prevalecer diante da igreja? É o Espírito de Deus. É o espírito de amor, é o espírito de acolhimento, é o espírito de perseverança em oração, é o espírito de humildade, é o espírito de você olhar para o outro, você não querer ser maior do que o outro, mas que você seja pequeno, sabe por quê? Porque quem é glorificado é Deus. Quem é grande é Deus. Quem faz as coisas é Deus. Quem está no controle é Deus. E nós somos meros instrumentos diante da presença de Deus. E você traz para as igrejas, a primeira igreja, da certa igreja, você traz para a igreja de Éfeso, né? Essa igreja, ela tinha abandonado um dos principais fundamentos que a igreja tem que ter. Para ser igreja, não tem como ser igreja sem esse fundamento: o amor. O amor de Hebreus 11 fala que o amor tudo suporta, né? Que o amor, ele acolhe todas as coisas. O amor, ele supera todas as coisas. E a cada vida que adentrar aqui nessa casa, da forma que adentrar, da forma que vier, nós como igreja, nós temos que estar preparados para quê? Para dar amor. Por isso que nós temos que ter a percepção como igreja do Senhor, de olhar no semblante do irmão, ver como está o dia dele. Nem todos os dias você está sempre sorridente, as coisas estão. Tem uns dias maus, tem uns dias que nós vemos com dificuldade, tem uns dias que às vezes lá na sua casa o inimigo foi lá, afrontou, fez uma briga, fez um dos irmãos falar assim: eu não vou para a igreja porque eu não gosto de ver a casa daquele irmão, porque eu já não quero ir naquela igreja mais. O inimigo opera de formas astutas. O inimigo faz o irmão pegar mais afinidade com o outro, faz o irmão olhar para o outro, mostrar que negócio. Mas nós somos igreja. E a igreja, diante da igreja, o que persevera diante da igreja? A unidade. E não tem como ter unidade sem ter amor. O amor em abraçar o irmão. O amor em ver que o irmão está num grande problema. Irmão, vou orar com você. Vou batalhar com você. A sua causa é a minha causa. A felicidade do seu lar, da sua família, tem que ser a nossa felicidade como igreja. O acolhimento. Se você vê o irmão dentro da igreja com prazer de falar assim: não, eu passei tanta luta, tanta dificuldade, mas a igreja do Senhor uniu comigo em oração e eu venci. A igreja, ela é um exemplo do mundo. Eu e você, nós somos exemplo do mundo. E exemplo não é só com palavras que fala como exemplo. Nós temos os nossos filhos, mas assim, depois que eles criam uma certa idade, quando é pequeno, você corrige, você bate, você fala. Depois que você ensinou tudo, você tem como estar falando mais, porque já é tolice, não é verdade, pastor Gilmar? O que prevalece para o homem da nossa faixa de idade é exemplo.
Aí você vai olhar, se for olhar eu, o pastor Gilmar, todos os outros que conviveram com nossos pais, que já perdemos, né? Eu já perdi meu pai e minha mãe, mas tem coisas que eu olhei que foi exemplo da minha mãe, que eu olhava para uma vida toda. Para a vida toda você vai olhar um exemplo de sabedoria, você vai olhar um exemplo de uma grande palavra, você vai olhar um exemplo de humildade. E o exemplo que os heróis da fé dão para nós a cada dia, o exemplo que nós temos dos homens de Deus, o exemplo que nós temos da Bíblia, o exemplo que nós temos de Jesus Cristo, o exemplo que nós temos que viver para que almas venham aos pés do Senhor, o amor que nós temos que viver para aqueles que se sentem desamados, desamparados. Agora mesmo eu estava vindo para a igreja com a Sandra, e na rua de casa, na Belceira ali, fica vários homeless moradores de rua. Tinha um senhor dormindo, ele estava dormindo menos de 2 pés da rua. Colocou o colchão menos 2 pés da rua. Então, e ali tem uma igreja que acolhe, que dá sopa, né, que dá comida. Mas se olha uma pessoa daquela ali, ela precisa ser amada. Você pensa, como é que uma pessoa, está falando para você, como é que uma pessoa chega numa fase para viver dessa forma? Pode ver o barulho dos carros que passam ali, a fumaça, né? E a igreja foi chamada para quê? Para levar a palavra para esses que estão perdidos, para esses que estão na rua, que estão na sarjeta. O papel da igreja não é se perder no que o Senhor dá para a igreja. O Senhor deu amor para a igreja, para que a igreja usara esse amor para a glória do nome do Senhor, para que a igreja usara a diferença com aqueles que estão perdidos, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão na droga, aqueles que estão no vício, aqueles que estão distante do caminho do Senhor. O amor da igreja que faz a diferença na restauração. Tudo se restaura só com amor. Você pode colocar uma pessoa e ela ficar 40 anos dentro da igreja, da cadeia, 50 anos dentro da cadeia, mas se verdadeiramente ela não tiver um encontro com Deus, ela não é restaurada, ela sai pior do que ela entrou. Agora, quando existe o amor, quando existe a palavra que dá a pessoa ao entendimento que ela é muito importante, ela é muito valorosa para Deus, nós somos o bem mais precioso para Deus. Nós somos a riqueza do Senhor, nós somos o instrumento do Senhor. O amor que jorra diante dos nossos corações, ele vale mais do que qualquer riqueza nessa face da terra. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que uma alma vale mais do que todo mundo. Uma vida perdida que você resgata, uma palavra de Deus, é mais do que qualquer conquista que você faz. Você pode conquistar o mundo inteiro. E você vê muitos homens infelizes, você vê muitos homens sem paz, você vê muita igreja perdida. Aqui fala para a igreja, que é o bem principal da igreja, pastor. Qual que é o bem principal da igreja? Amar. Nós temos que ter prazer de uma alma. O Filipinho foi batizado e nós temos que ter prazer de ser batizado, mas continuar com cuidado, de dar amor para ele, de dar ensinamento. Eu estava ouvindo o Lucas louvar esse hino de Jomarafá. O pastor Gilmar lembra, o Lucas lembra, que está aqui, os dois lembram. Acho que o Karen também lembra também. Quando eu converti na igreja, o pastor me deu um disco do Vaguinho, né? E eu apaixonei muito por esse hino do Jomarafá. O Lucas lembra de eu cantando ele lá na igreja. O pastor Gilmar lembra, é verdade, pastor Gilmar? Então são coisas que a gente começa, você começa sem saber nada. Mas existe uma coisa assim, as pessoas que você vai convivendo. A pastora Ferreirinha passou uma luta tremenda, o pastor Gilmar lembra? E eu agradeço muito a minha esposa por sempre compreender, saber, de uma forma, sabe, às vezes quando eu estou bravo, eu falo para ela, e me dá até raiva, porque ela fica caladinha. Não responde nada, ela fica caladinha, escuta. Mas ela sempre teve compreensão, você sabe por quê? Porque eu ia na porta da igreja e deixava a minha esposa ali com meus filhos pequenos, deixava a minha esposa com meus filhos pequenos, ia lá para o pagodinho. Bebia, minha esposa lá orando pela minha vida, pela minha alma, e chegava na hora de ir embora, ela não queria, as irmãs fechavam a igreja, o pastor fechava a igreja, ela não queria que ninguém levasse, não, meu marido vai vir me buscar aqui. E eu ia.
Que tinha tomado uma das responsabilidades, né? Tinha tomado uma, mas eu ia lá e buscava ela. Chegou até o dia de você adentrar diante daquela igreja e o amor de Cristo adentrar sobre a sua vida. Nada se transforma por força e nem por violência. E a pastora Ferreira ficou com o menino dela 10 anos preso aqui, o pastor Gilmar lembra. E eu fui aqui no presídio de Jonesboro com ela, no final de semana, várias vezes. Fui várias vezes em Valdosta, lá nas últimas saídas da Georgia para a Flórida. E todas as vezes que eu ia no carro, eu ia conversando com ela, tantas experiências boas eu ia convivendo. E eu baseio muito o meu ministério ao convívio com a pastora Ferreira. Porque eu tenho uma intimidade muito grande com ela até hoje. A gente se fala sempre, ela precisa de alguma coisa lá, sempre está ligando para mim. Então a importância de você conviver com alguém que tem o amor de Deus diante da sua vida. Nós, quando convertemos, uma importância, o rapaz uma vez falou isso para mim, ele ficou lá em Goiânia, tinha um movimento que chamava Lá Jovem Livre, não sei quantos conheceram, era de recuperação de drogados, esse rapaz chamava Fernando. E quando eu converti, eu perguntei para ele, qual que é a melhor coisa que um recém-convertido pode fazer? Ele falou, irmão, ande com os irmãos que têm a presença de Deus. Ande com aqueles que têm a presença de Deus. Você sabe por quê? Se você converter aqui e você andar com as mesmas pessoas que não conhecem a Deus, você vai cair uma hora. Você voltar a viver no mesmo mundo, você vai cair uma hora. Mas nós que viemos aqui na presença de Deus, que oramos, né? que falamos com esse Deus que fala com o anjo da igreja e fala com nós também, né? Nós temos esse amor de Deus, esse amor que a igreja de Éfeso perdeu, esse amor está diante das nossas vidas. E a segunda coisa a qual a igreja não pode perder foi o que a igreja de Esmirna perdeu: a pobreza espiritual. Uma igreja que não gostava de orar, uma igreja que não tinha compromisso com oração, com busca a Deus, com jejum, com consagração. A igreja, nós temos que ter uma vida pautada em disciplina. E uma das principais disciplinas da igreja, a oração. Da forma que o pastor pregou aqui, falando da vida de Daniel, Daniel tinha uma vida totalmente disciplinada. E a oração era o depósito que ele tinha diante de Deus. Com nós não é diferente. A oração é o depósito que nós temos diante de Deus, para quando vir as adversidades, as dificuldades, você tenha estratégia, você tenha aquele crédito a qual você buscou para com Deus, diante das madrugadas, diante do dia, diante dos horários a qual você se sente muito aflito. A oração, a riqueza espiritual, às vezes com palavras você não vai mudar ninguém. Você pode ver, para nós convertermos os nossos filhos, esposos, para minha esposa me converter, qual foi a coisa mais fundamental? A maioria de nós, alguém orou por nós. Você está sentindo alguma pessoa enfraquecida, sem desejo? Ore por ela. E nós temos que ter estratégia, pastor Paulo, nós temos que ter estratégia de a obra de Deus, o amor, a riqueza espiritual. Todos nós que vemos na igreja, o bispo, ele tem uma sabedoria muito grande nisso, e nós ficamos com o legado de levar a obra de Deus. É responsabilidade de todos nós aqui, ó. O bispo ficava lá na porta, esperando as pessoas, abraçando, ligando para um, ligando para outro, mas é a responsabilidade da igreja, do Senhor. Por que o irmão não veio? Está tudo bem? Vamos ligar para ele, vamos dar o compromisso dele vir aqui ler um texto bíblico, dele vir aqui dar um testemunho. A pessoa vai se sentir importante. E nós somos importantes para Deus. Nós somos a igreja que traz a diferença quando a pessoa está enfraquecida, quando ela está no declínio espiritual. A igreja que levanta aqueles que estão no pó, a igreja que levanta aqueles que estão sem força, a igreja que levanta aqueles que não sabem como buscar a Deus. É o louvor da igreja que levanta, é a oração, é o abraço que o irmão dá no outro, é a busca, é o poder de Deus que você coloca diante da vida dos irmãos. E nós temos eleitos do Senhor aqui essa noite. Pastor Paulo, no começo da igreja aqui,
adentrou na igreja e falou assim, não estou sentindo muito bem, né? E você tem certeza de uma coisa, Paulo, você entrou no hospital de Cristo, o pastor Gilmar foi ali, buscou da oração, e nós como homens de Deus, aqui existe homens e mulheres de Deus, nós colocamos as mãos diante dele, e eu tenho certeza que Deus operou a obra, que Deus curou ele ali, e a igreja é para isso, é para a riqueza espiritual, para os dons espirituais, os dons que Deus derramou diante da vida do homem do Senhor, para ser usado, não para a glória do pastor Gilmar, mas para a glória do Senhor, para a glória do nome do Senhor, para que a vida dos homens de Deus venha ter paz, venha ter saúde, venha ter sabedoria diante do lar. E a igreja veio se perdendo, e nós estamos falando de uma igreja que faz a diferença essa noite. Eu me sinto muito honrado. Eu me sinto muito honrado. Falo na presença de Deus, sem nenhuma demagogia, quando eu recebo uma ligação de algum dos irmãos da igreja. Me sinto muito honrado. Irmão, vamos fazer isso. Irmão, eu estou precisando disso. Irmão, vamos orar. Eu me sinto honrado. Sabe por quê? Porque para isso que Deus me chamou, para estar unido com os santos na fé. E junto com os santos da fé, a palavra de Deus fala que nós temos que confessar as nossas necessidades. E às vezes o irmão confessa uma necessidade com você. Você vai orar com ele. Você vai dar uma palavra que dá paz no coração dele. Você vai colocar, às vezes, quando nós temos problema, quando nós temos muita luta, tem certeza que onde o inimigo mais opera na nossa espiritualidade. Quando você está com muita luta, às vezes você não tem condições de orar, desejo de orar. Aí onde entra a igreja do Senhor. Aí onde entra o irmão que faz a diferença na minha e na sua vida. Aquele que tem espiritualidade e ele está passando a prova junto com você. Os espíritos que Deus derrama diante dos dons espirituais, eles são usados para que nós, como igreja do Senhor, venhamos enriquecer em todos os aspectos. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, era uma igreja que se perdeu porque praticava idolatria. Esqueceu que era o Espírito de Deus que operava diante das coisas de Deus. Né? Aqui no texto fala, no versículo 7, a igreja, ao anjo da Filadélfia está escrito, essas coisas diz o que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e que ninguém fecha. A igreja é uma igreja a qual o Espírito que tem que operar diante da igreja é o Espírito do Senhor. Não adianta nós queremos idolatrar nada, idolatrar o dinheiro, idolatrar a posição social do outro irmão, idolatrar imagens de esculturas, né? idolatrar a forma às vezes de agir, pensando que nós fazemos alguma coisa segundo a vontade que não é de Deus. Nós temos que tirar a idolatria do nosso meio e a cada dia fazer a diferença. Você pode olhar a igreja, ela sempre, no capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, né, fala que a igreja tinha tudo em comum, que tudo que eles tinham, né, eles traziam e derramavam perto dos apóstolos, que ninguém considerava que era dono de nada, né? E que todo mundo não sentia falta de nada, que ninguém tinha necessidade de nada. Mas eles tinham um casal de Ananias e Safira, né? Eles combinaram entre os dois para reter uma parte do que eles tinham produzido, né? Porque naquela época o dízimo era da produção, né? Que eles produziam do alimento. Eles combinaram de reter uma parte e vir diante dos apóstolos e mentirem, né? E o espírito da igreja, logo no mesmo tempo, eles foram repreendidos. Primeiro veio ele, caiu morto. E logo veio ela e caiu morta também. Por quê? Porque eles colocaram o coração nas coisas que não são dele. Eles idolatraram a produção, o dinheiro, as coisas que eles colocaram como idolatria.
E nada é nosso nessa face da terra. Nada, nu nós viemos e nu nós voltaremos ao Senhor. E tudo que nós temos que colocar é o que é do Senhor. Vou ser mais rápido na minha pregação. A igreja de Tiatira, aonde ela se perdeu? Ela se perdeu no falso ensinamento e na prática da idolatria também. Igreja, é importante nós ensinarmos. A palavra de Deus fala que nós temos que ir e fazer discípulos. Da mesma forma que alguém me ensinou, eu tenho que ter o amor para ensinar. O outro que está chegando, eu tenho que ter amor para ensinar aquele que é mais novo na fé. Nós temos que ter amor para direcionar, porque a fé é uma coisa constante de ouvir, de ensinar, de direcionar, porque assim, tudo que você viveu, uma vida de pecado, essas coisas, não é do dia para a noite que vai transformar. Ninguém vai ser mudado, não existe mágica, mas existe a prática. E a prática que transforma, qual que é a prática que transforma? Do ensino verdadeiro. Do que é verdadeiro, das coisas verdadeiras, das coisas que verdadeiramente são do Senhor. Do que o Senhor nos ensina. Nós viemos aqui não para ensinar do que é nosso, mas se nós somos direcionados pela Bíblia, pela palavra de Deus, se nós queremos caminhar para a direção do Senhor, nós temos que viver quais ensinamentos dentro da nossa vida? Da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que conheceis a verdade, vai libertar nós de quê? Das más coisas, dos maus costumes nossos, vai nos dar sabedoria para viver o que é verdadeiro, que não é ensino falso. Tem muitos ensinos falsos, de muita idolatria, de muita coisa que prospera, mas o que é verdadeiro é o que te aproxima de Deus. O que é verdadeiro é o que faz você ter paz, que faz você, a nossa maior riqueza é a paz. A nossa maior riqueza é você olhar do seu lado, você andar com paz, você ter felicidade na sua casa, você ter contentamento que você tem, você olhar e saber que Deus que você serve é o Deus que opera diante da sua vida. E os falsos ensinam que é tirar tudo isso. Você pode ver quando a pessoa começa a contrariar, a debater demais com a igreja, achar que sabe demais. Nós nunca sabemos nada. E o máximo que nós sabemos, temos que aprender todos os dias, pastor. E nós vamos morrer sem saber nada. Vocês sabiam disso? Nós vamos achar que aprendemos e vamos morrer sem saber nada. Mas uma das coisas nós temos que sabemos, nós nascemos para viver em comunidade, para mostrar que eu sou dependente de Josué, que eu sou dependente dele, que eu dependo das orações dele, que na minha fraqueza ele ora para mim, eu sou fortalecido, que na minha fraqueza ele me dá a mão e me levanta. Nós somos dependentes disso. A igreja faz a diferença nisso. Uma diferença que em lugar nenhum do mundo faz. Se você for para o mundo com desespero, e eu já vivi isso, você está com problema de casa, você vai para o mundo, aí você vai começar com um amigo, não, vamos beber mais uma aí. Aí você bebe mais uma, da bebida mais uma, vem o adultério, vem a mais ira, vem mais falta de paz, vem mais o diabo operando diante da sua vida, vem uma falsa felicidade que é momentânea. É momentânea aquela felicidade. Você sabe por quê? Porque todos os prazeres malignos, eles são momentâneos e têm um preço muito grande. Tudo que aprende o homem é o álcool, a droga, o preço dele é grande, ele te escraviza no momento, mas no outro dia você vai ter um arrependimento, você vai olhar para o que eu fiz ontem, não é certo o que eu fiz ontem. E o Espírito de Deus não. Quando nós temos o conhecimento que a verdade é o que nos liberta, que a verdade é o que nos dá paz, que a verdade é o que nos direciona, verdadeiramente nós estamos tendo vida. Se você for olhar nos dias atuais, a gente olha na internet, nos dias a qual nós vivemos, existem ensinamentos para tudo.
Você abre um grupo, te ensina a alimentar, te ensina como criar um filho, te ensina a forma de você viver, para você ser rico demais. Tem ensino para tudo nos dias de hoje. Mas se você trouxer para a palavra de Deus todos os ensinamentos que eles tiram baseado da Bíblia. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deixaram de alimentar, com as comidas eles quando vieram para eles ficaram à base do negócio. Quando eles vieram, eles estavam os mais fortes, porque eles estavam alimentando, não das iguarias do inimigo, mas eles estavam alimentando do que era verdadeiro, que era o que Deus tinha para a vida deles. Diante das nossas vidas não é isso diferente. Nós temos que alimentar do que é verdadeiro. E a igreja de Sardes, ela perdeu, ela já era espiritualmente morta e necessitava de avivamento. Ela necessitava de louvores, ela necessitava de uma forma de clamar a Deus e Deus vir e operar diante das nossas vidas. E nós temos que fazer essa análise. Às vezes nós vamos na igreja e passa a ser uma coisa cotidiana. Às vezes você vai, você olha para um, para outro, aí você vê o defeito de um, de outro, você vê uma palavra que uma pessoa lança, pode ver, às vezes o poder de uma palavra mal interpretada tem o prazer de tirar uma pessoa diante da igreja, e é o que o inimigo quer. Mas quando nós vemos diante da igreja, a coisa fundamental que nós temos que olhar é o avivamento que essa igreja dá para nós. O Espírito de Deus falava para mim, o seu lugar é aqui. Você sabe por quê? O meu lugar é aqui, porque é aqui que eu vejo alegria, aqui que eu vejo renovo, aqui que eu recebo renovo para vencer as minhas batalhas lá fora, aqui que o Espírito Santo me abastece, aqui que é o posto que abastece a minha alma, a minha felicidade, que me dá sabedoria para viver as situações adversas que o mundo oferece. A igreja faz a diferença na nossa vida. E a forma de nós lidarmos com a igreja. Eu, se for pôr para a minha vida, e eu olho para muitos homens, e eu tenho uma admiração muito grande de ver isso, que eu não fui criado na igreja. Não fui criado na igreja, mas graças a Deus o Senhor, já desde o ventre da minha mãe, tinha um projeto para a minha vida. Mas se você trouxer algumas coisas, a gente faz, você vai vivendo ao longo dos anos, você vai fazendo muita análise da sua vida. E um dos análises que eu sempre falei para a Sandra, se eu pudesse voltar no tempo da minha vida, sabe, uma das coisas que eu queria fazer era, desde cedo, criar meus filhos na igreja. Ensinar o caminho do Senhor para eles. Hoje em dia já é mais difícil, sabe por quê? Porque às vezes eu vejo meu filho tomando a cervejinha, mas é sempre que ele vem de quem? De mim. Então, tudo que a gente ensina a criança quando é pequeno, o exemplo que você dá para uma pessoa quando é pequeno, é um exemplo que ele vai levar para a vida inteira. Você sabe por quê? Porque na hora que ele chegar lá e entrar num bar, entrar no pagode, aquilo não vai agradar a ele. Porque o espírito que vai operar diante da vida dele é um espírito de louvor, é um espírito de avivamento, é um espírito de paz, é um espírito que dá direção, é um espírito que dá a verdadeira felicidade. A felicidade lá do mundo é passageira, é momentânea. E ao mesmo tempo que você pensa que você está feliz, você não está feliz, você está iludido. Mas a felicidade de Cristo é eterna. Que Deus traz para a nossa vida é eterno. É a igreja da Filadélfia. É a igreja que nós a cada dia temos que lutar para ser. Que é a igreja a qual o Senhor agrada. A igreja que tem amor. A igreja que tem acolhimento, pastor Gilmar. A igreja que tem espiritualidade. A igreja que tem poder de Deus. E nós não temos como viver essa igreja se cada um de nós tivermos essa mesma mentalidade. Eu vou para a igreja porque eu quero fazer a diferença na minha casa. Eu vou para a igreja porque eu quero fazer a diferença na minha família. Eu vou para a igreja porque eu quero para mim e para
toda para minha descendência uma herança celestial, que eu quero que o amor de Deus opere diante da minha filha, do meu esposo, dos meus filhos, de cada pessoa que conviva comigo. A igreja, ela vem buscar o que Deus tem para ela, para que o mundo lá fora venha receber através de vocês. A palavra de Deus fala aqui em Atos dos Apóstolos, que aonde Pedro passava, a sombra dele curava, né, pastor? E fala que num dia só, as 3 almas foram aceitas, batizadas, porque pela pregação de Pedro. E nós temos que entender uma coisa: nós somos chamados para viver como separados para fora, como igreja do Senhor, como aqueles que fazem a diferença, como aqueles que levam a solução onde não tem solução, aquele que leva o amor onde não temos amor. Porque de todas essas igrejas, por que elas se perderam? Porque elas tiraram o amor da igreja, elas tiraram a espiritualidade da igreja, elas se ensoberbeceram, elas acharam que era rica demais, poderosa demais, e não é nada, nada é deles. Tudo é do Senhor. Você pode ver, tudo que se fabrica, fabrica um carro hoje, ele é bonito. Às vezes eu vou olhando pelos carros aí, né? E você olha um carro assim, na época que chegou aqui, tinha um carro que eu gostava muito, era o Mustang. E hoje em dia você olha um carro, você não, mas quantos carros, 1000 vezes melhor que já aconteceu, vai ficando. O tempo passa para tudo, é novidade, é bonito. Hoje com casa, com arquitetura, com tudo o tempo vai ficando. E vai passando, cada dia que passa, vem coisas novas e mais atrativas. Mas o amor de Deus não. O amor de você levar a palavra de Deus não. O amor de você resgatar uma alma não. O amor de você fazer a diferença, você tirar uma vida que está querendo tirar da vida, suicidar não. A prática de Deus diante da igreja do Senhor é o que faz a diferença. E a gente vê que a cada dia mais que o mundo cresce, né? Eu estava olhando ontem, vendo uma estatística, né? E estava falando dos 50 países onde existe mais cristão no mundo. Estava falando 50 países que existe mais cristão no mundo. E existe países onde tem vários cristãos e tem várias coisas que não deveriam acontecer pelo tanto de cristão que tem em oração. Será que verdadeiramente todos esses que se dizem cristãos, que são cristãos, verdadeiramente está fazendo a vontade de Deus? Verdadeiramente a fé, né? O cristão, nós temos um tripé bíblico, né? Que cabe diante da nossa vida, né? Fala que a fé, né? A fé, e ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O aprendizado da palavra, nós vivemos a palavra de Deus, né? Que conheceis a verdade e a verdade nos libertará. E Deuteronômio 28. Obediência à palavra, obediência aos mandamentos, obediência ao que Cristo quer diante das nossas vidas e reverência a Deus. Então, para que o Senhor nos chamou como igreja? Para que toda a diferença, nós estamos começando um trabalho aqui, mas eu tenho certeza que através do amor que Deus vai derramar diante do seu coração, nós vamos resgatar muitas vidas para o Senhor. Amém. E o nosso intuito, o seu intuito, a nossa mentalidade, irmãos, a nossa mentalidade não é que ninguém seja maior do que ninguém. Porque o que pode todas as coisas, Ele está no alto. Ele está vendo todas as coisas. Mas Ele quer nos fazer como uma igreja que faz a diferença. Nós vamos fazer essa diferença quando nós vemos uma pessoa em situação de dificuldade, precisando, com necessidade na nossa casa. Nós vamos fazer uma pamonhada, nós vamos fazer um almoço. Nós temos que ter isso no nosso coração. O anseio, o desejo de ser usado pelo Senhor. Você tem que ter o desejo de tudo que Deus te dá, tudo que Deus te oferece, do seu carro bom, da sua casa boa, retribui para alguém. Retribui tempo. Se a gente olhar uma das coisas importantes no tempo, por isso que eu falo que eu tenho prazer de receber ligações. É importante você ter tempo para ouvir alguma pessoa. Para alguma pessoa falar, irmão, está assim, não, você está difícil, está problema. Você sabe por quê? Porque você está deixando a pessoa descarregar e você escuta.
Tem um ouvido bem grande, escuta, né? Na hora que você for falar alguma coisa, pede a Deus sabedoria para você não jogar mais uma seta maligna diante da vida da pessoa. Pede a Deus sabedoria para falar o que Deus vai usar a pessoa de uma forma, onde seja uma forma pacífica. A igreja foi chamada para trazer aqueles que são rejeitados para o mundo, aqueles que são odiados, aqueles que não são aceitos. A igreja foi chamada para trazer as almas que valem mais do que o mundo todo. A gente olha, um está lá deitado no asfalto, igual eu falei, mas a palavra de Deus fala que uma alma, ela é uma alma, ela vale mais do que o mundo todo, ela vale mais do que todos os carros de luxo que está passando ali, vale mais do que todas as casas bonitas que estão na redondeza, vale mais do que toda a riqueza, nós valemos mais do que todas as coisas desse mundo. Só que às vezes o entendimento do homem, ele é pequeno. E nós temos que entender que o maior bem que Deus criou, a maior riqueza que Deus criou, foram nós, foram as almas, foram aqueles que Ele escolheu, foram aqueles que, por não conhecer a verdade, da mesma forma que nós andamos, às vezes nós não conhecemos a verdade um dia, e nós éramos perdidos, nós éramos sem direção, mas nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. E essa verdade, esse amor, essa paz, essa espiritualidade que Deus tem derramado diante da nossa vida, é para nós usarmos como instrumento do Senhor, não para a sua glória, mas para a glória do nome do Senhor. E você, como igreja do Senhor, faça assim com a sua mão, levante a sua mão nesse momento, uma palavra profética nesse momento. Cada um de nós que estamos aqui, Deus derramou um dom. Cada um de eu e você que nós estamos aqui, Deus derramou um dom diante da minha vida, diante da vida de cada um de nós. Nós estamos aqui como uma igreja única e unida e verdadeira. E cada um de nós, Deus derramou um dom. E muitos de nós estamos desperdiçando esse dom. E o nosso dom é usado para a glória de Deus. Deus dom de cura para o pastor Gilmar. Ele próprio testificou aqui que a irmã Mônica estava lá esse dia doente, né, pastor Gilmar? E ele esqueceu do dom que Deus tinha dado para ele. Deus deu dom para a irmã Juliana de ter relações, de saber conversar com todo mundo. Então, usa para a glória do Senhor, irmão. Deus te deu dom, evangelista Marcelo, de cantar, de louvar. Usa para a glória do Senhor. A igreja, nós como Carlinhos, Deus te deu dom, Carlinhos. Não deixa seu dom morrer, Carlinhos. Prepara. Eu quero a oportunidade de louvar o hino. Lê uma palavra. Você sabe por quê? Porque a igreja somos nós todos. Filipinho, você é muito rico, especial para Deus. Olhe para o alto, olhe para o valor que Deus tem para a sua vida. Ele também. Vocês são especiais para Deus. Deus olha para nós de uma forma diferente. Deus olha para nós de uma forma com amor. Deus colocou nós dentro de uma igreja para que através de nós, aqueles que se encontram no charco de lodo, na sarjeta, nos vícios, nas drogas, Ele colocou nós para isso, para que eles sejam libertos. Se a gente olhar assim, não, mas assim, se eu for olhar, eu há 30 anos atrás, aí se a gente lança às vezes uma palavra assim, eu não era gente não. Que eu fazia, a gente anda, às vezes você anda no ato da sua idade, da empolgação, né? Dos amigos que você anda, do meio qual você convive. Quem nunca errou aqui? Quem viveu assim? Quem nunca errou? Quem nunca fez coisa errada? Mas a gente vê que o amor de Deus, as orações que muita gente orava para nós, eu tive o privilégio de reconhecer que o ministério de Deus entrou diante da minha vida. Quando eu nasci, minha mãe faltou leite. E naquela época, né, toda criança era movida ao leite materno, né? E minha mãe não tinha leite materno. E minha mãe, uma vizinha lá, minha mãe me deu para essa mulher. Todo dia minha mãe me levava lá 3, 4 vezes para me amamentar. E eu comecei a pegar a idade de quase 4, 5 anos de idade. Essa mulher tinha um amor tão grande por mim. Todo domingo ela pegava para a igreja, não levava meus irmãos não. Mas todo domingo ela passava lá em casa, me pegava, eu levava para a escola bíblica.
para a escola dominical, e a gente vai ver que Deus coloca um amor diante das nossas vidas, a importância que você tem para vir para a igreja, irmãos. Nós temos que ter compromisso com Deus, sabe por quê? Porque você não deixa de ter um compromisso com o trabalho. Ah não, eu tenho que acordar 3 horas da manhã, porque eles precisam de mim, porque eu sou um supervisor, porque lá não opera sem eu. Opera! Se você morrer de hoje para amanhã, eles colocam outro no lugar. Porque eu sou chefe no lugar. Nós temos que ter o compromisso com a igreja. Nós temos que ter o compromisso de fazer essa obra crescer. Nós temos que ter o compromisso de fazer a diferença nesse lugar. Deus quer te trazer aqui para você fazer a diferença. Deus quer te trazer aqui para que as vidas venham para os pés do Senhor através de mim e de você. Através que o amor de Deus, através da fidelidade para com a palavra de Deus, através do ensinamento verdadeiro, através do exemplo verdadeiro. Não adianta eu pregar aqui a vida toda, sair dele de fora, dar um exemplo. E a gente vive, quando eu falo assim, eu gosto, o pastor Gilmar sabe, eu gosto muito de ir no meio do futebol. E domingo passado aconteceu uma situação comigo, e assim, se o amor de Deus não for diante da sua vida, você age como um homem comum. E numa bola, eu com a bola virei, ele deu um drible no menino assim, Luquinha sabe que eu sou craque. Tô brincando, mano. Eu dei um drible no menino assim, ele tentou, ele chegou no meio, assim, me jogou lá na frente, assim, chegou com tudo de mim, né? Aí eu, calado, levantei e tudo. Aí passou 2 partidas, nós ganhamos, ele foi lá fora lá, ele veio me pedir desculpa, eu dei um abraço nele. Porque ele viu a diferença, se eu tivesse batido boca com ele, tinha saído briga. Se eu tivesse ido no sangue meu, tinha saído briga, mas eu fui embora com paz. Eu não deixei o inimigo ser um instrumento diante da minha vida. Eu não deixei as desavenças entrar diante da minha vida. E na sua casa, por que eu falei da minha esposa? Às vezes eu falo, babejo, fico bravo, ela fica calada. Sabe por quê? Porque quando os dois, se for os dois falar, vai chegar num consenso que não vai ter paz. E a gente na sabedoria, ministério de homens e mulheres são muito importantes, sabe por quê? Às vezes sua esposa não quer vir para a igreja, a esposa, o marido do mesmo jeito, fala, você é importante, vamos lá, você faz uma oração. A gente tem que ter sabedoria de trazer as nossas casas para a igreja verdadeira. Nós temos que ter sabedoria de trazer aqueles que trabalham com nós, aqueles que nos agridem. Nós temos que saber, sabe por quê? Porque não são eles, é o Espírito que opera diante deles. E na igreja existe o que? O Espírito da verdade, né, pastor Gilmar? O amor, da sabedoria, do resgate das almas. A verdadeira igreja é a igreja que faz a diferença. Amém. Aleluia. E eu e você, nós fomos chamados para fazer a diferença. Então, vem cá para nós cantarmos um hino aqui. E eu quero que nesse hino, Deus venha falar com todos nós, para que esse amor de Deus, para que essa paz, esse desejo que Deus opere diante das nossas vidas, Deus está nos nossos corações, igreja. Vamos vir com alegria para a casa do Senhor. Vamos ter o compromisso de ver, vamos colocar de pé, vamos ter o compromisso de fazer a diferença com o Senhor. Vamos estar ajudando o pastor Paulo, o pastor Gilmar, Mariane. Todos nós, como igreja do Senhor, nós somos dependentes um do outro. E nós alegramos. Josué, estou muito feliz de te ver aqui. Você é importante para Deus, meu filho. Para nós você também é muito importante. E Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um ministério para a sua vida. E Deus quer falar com você a cada dia. Deus quer derramar paz na sua vida. Deus quer derramar sabedoria. Deus quer fazer que você faça a diferença lá fora. Com todos nós Deus quer fazer. Mas existe uma coisa que é importante para nós congregarmos na presença do Senhor. Amém. Não vamos olhar para defeito do homem, não vamos olhar para, não vou para a igreja não, porque eu encontrarei com o pastor Natan. Não olha, não vou na igreja não, porque ele falou uma palavra lá que eu não concordo. Vamos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos tentar o hino que nós vamos louvar e pedir. Aleluia. Está sentado no trono,
vamos passar espiritualidade um para o outro. Amém? Eu devolvo a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Eu devolvo a oportunidade a quem de direito, que o nome do Senhor venha ser glorificado. Aleluia. Eu fiquei meio perdido porque eu cheguei a passar por Paulo, mas amém. Palavra maravilhosa, boa. Nós estamos terminando o culto, mas antes de terminar, nós vamos estar dizimando e ofertando a casa do Senhor. Então, tia Corrida, o Tiago, puder distribuir o envelope aí, né? A gente vai estar orando também pelo dia de oferta. Vamos colocar de pé, então vamos estar orando pelo dia de oferta. Estenda suas mãos, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoando, ó Deus, essa noite. Cada um que dizimou e foi pela tua casa. Abençoa, Senhor meu Deus, e visita o celular de cada um. Nunca deixe faltar, Senhor meu Deus, na dispensa de ninguém o alimento, Pai. Faz prosperar o caminho de cada um em nome de Jesus e abençoe e multiplica. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, amém. E amém. Quantos receberam? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Todos dizem? Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Natan.